Fala galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, vamos que vamos? Aqui com o Rodrigão de Biologia de novo. Seguindo a nossa linha aí da Biologia 1, a gente vai ver o módulo 19 hoje. Para isso, eu vou projetar aqui uns slides para a gente que fala sobre, nesse assunto, né, nesse capítulo aí, célula. Mas não a célula como a gente já viu, e sim a estrutura celular. Tudo bem? Então, galera, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que de todas as células que existem, como a gente já viu, né, elas sempre vão ter uma característica comum, que seria a constituição de célula, constituição da sua estrutura celular delimitadas por uma membrana plasmática. Reparem que quando a gente fala célula, né, ela é classificada como uma unidade morfofisiológica, como lá em cima, ó, no título, tá vendo? Esse morfofisiológica significa o quê? Morfo, estrutura, fisiológica, função. Então, as células podem ter estruturas e funções diferentes. No caso, independente da estrutura que ela tiver, né, do formato, digamos assim, ela vai ser delimitada por uma estrutura chamada membrana plasmática. Esses envoltórios celulares, a membrana plasmática é a que existe em todas as células. E dependendo do tipo de ser vivo, podem existir ainda uma segunda ou uma terceira camada, chamada parede celular e cápsula gelatinosa. Mas, aqui no exemplo que a gente está utilizando, né, à direita nós temos uma célula bacteriana, abaixo à direita uma célula vegetal, e aqui à esquerda nós temos uma célula animal. Todas elas, todas, têm o envoltório chamado membrana plasmática. Agora, quando a gente fala parede celular, vai ser uma característica de alguns seres vivos. Por exemplo, parede celular está presente em todos os vegetais, nas algas, em algumas bactérias e os fungos, sendo que esses três primeiros exemplos, vegetais, algas e depois algumas bactérias, a parede celular seria formada, constituída de celulose, um polissacarídeo, um carboidrato que dá rigidez para essa estrutura. Já a nossa parede celular de fungos seria constituída por um outro polissacarídeo, chamado quitina. Também confere rigidez, mas são constituídas por moléculas químicas diferentes. Além disso, pode existir ainda uma cápsula gelatinosa. É como se fosse uma terceira camada. E essa característica é somente para algumas espécies de bactérias. De cima para baixo, galera, seria ali de membrana, parede e cápsula. Todos têm membrana, alguns têm parede e a cápsula é uma exclusividade da bactéria. E de cima para baixo a gente estaria vendo a membrana mais interna, depois a intermediária seria a parede, e se houver a cápsula gelatinosa, ela seria a mais externa de todas. Fazendo uma alusão, galera, seria mais ou menos o seguinte: pensa na nossa pele, que é o maior órgão do nosso organismo. A pele poderia ser a nossa membrana plasmática, porque ela delimita o nosso corpo e separa o que está do lado de fora para o que está do lado de dentro. A parede celular daqueles organismos que tem seria uma camisa por cima da membrana plasmática. E a cápsula gelatinosa seria aí um casaco por cima da camisa, que estaria sendo essa terceira camada que envolve e protege os seres vivos. Lógico, obedecendo o que a gente falou. Nem todos os seres têm essas três camadas, esses três envoltórios. Um detalhe que vale a pena a gente lembrar aqui, galera, é que a membrana plasmática ela tem algumas finalidades. Ela delimita a nossa célula e, consequentemente, ela confere proteção, porque ela isolou os ambientes externo e interno. E aí ela é uma barreira física, né? Onde protege a célula, por exemplo, contra choques, impactos mecânicos. Uma terceira característica seria a permeabilidade.
Essa permeabilidade significa que a membrana, ela sendo permeável, ela permite a travessia de moléculas por esse obstáculo, sendo que é uma permeabilidade seletiva, porque vai passar somente algumas moléculas de acordo com a necessidade da célula, e não qualquer uma, ou muito menos a todo instante. Bom, do lado de dentro, né, da célula, ou seja, dentro da membrana plasmática, nós temos aquela região chamada de citoplasma ou hialoplasma. Essa região, galera, ela armazena as organelas, que aqui estão escritas, mas essas organelas não existem somente elas lá. Existem moléculas como água, gás carbônico, oxigênio. Existem proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, enfim, uma gama de moléculas e essas estruturas denominadas organelas. Tudo isso junto, misturado ali no citoplasma. As organelas a gente vai estudar mais à frente, um capítulo para elas. Mas, aproveitando e dando aquele spoiler, seriam estruturas semelhantes aos nossos órgãos. Ou seja, dentro da gente existem órgãos que são estruturas específicas com suas funções, que garantem o equilíbrio do corpo, do organismo. Dentro da célula é como se cada célula fosse um organismo. Ou seja, ela armazena organelas, órgãos, no diminutivo, que com funções e formatos diferentes contribuem para o funcionamento equilibrado dessa célula. Então, o nosso citoplasma é onde a gente chama a região interna, que armazena essas moléculas todas que a gente falou. Vamos dar uma olhadinha nas próximas figuras, tá? Então, ó, todas as membranas plasmáticas, segundo dois estudiosos denominados Singer e Nicholson, que conseguiram estudar e delimitar toda a estrutura da membrana plasmática, eles classificaram essa membrana como um modelo mosaico fluido. E aqui, galera, é simples. Na constituição química da nossa membrana plasmática, existe uma grande quantidade de fosfolipídios, que é um tipo de lipídio, e existe também proteínas. Então, eu tenho, em maior quantidade, fosfolipídios, em segundo lugar, as proteínas. A constituição basicamente é essa, e é uma membrana dupla. Então, repare que na camada dupla eu tenho a presença de lipídios e proteínas. Por isso que a gente chama de mosaico, porque são moléculas diferentes, e fluido, porque essas proteínas elas estão em movimento ali nessa camada de lipídios. Então, é como se o marzão fosse o lipídio da membrana plasmática, os lipídios, né? E você, quando entra no mar, fica lá nadando, boiando, se divertindo, curtindo, seria a proteína. Você fica ali se deslocando nos lipídios, né? Agora, vale a pena a gente lembrar o seguinte, galera. Esse mosaico fluido, então, existe um equilíbrio dinâmico. As proteínas não estão estáticas, ancoradas. Elas estão em movimento. E isso tem um motivo. Na verdade, o objetivo dessa movimentação é para facilitar que as proteínas encontram moléculas e algumas delas vão atravessar por dentro dessa proteína. Então, é para facilitar o encontro e a absorção ou a eliminação de moléculas. Como a gente citou, é uma permeabilidade seletiva, então vai atravessar a membrana ali algumas moléculas de acordo com a necessidade da célula e com um detalhe importante, vai passar, galera, através da membrana de acordo com a afinidade química da molécula. Então, por exemplo, eu tenho ali proteínas e lipídios na membrana plasmática. Moléculas que são solúveis nos lipídios atravessam por eles. Moléculas que são insolúveis em lipídios não conseguem passar por essa região. Então, por isso existem as proteínas, como essa estrutura azul aqui grande, ó, aqui embaixo, bem no meio da figura, que é chamada de proteína transmembranar, porque ela atravessa a membrana, ela está em contato com a parte de fora e de dentro ao mesmo tempo.
que também pode ser chamada de proteína transportadora, por um simples motivo. Como a gente citou, algumas moléculas não são solúveis em lipídios, então vão atravessar por aquela região por dentro da proteína integral, tá? Desculpa, galera. Então, olha só. Aqui nós temos a proteína integral. Como a gente pode lembrar, então, vamos dar uma olhadinha na figura? Vou destacar uns nomes aqui importantes para a gente. Ó, nós temos proteínas e lipídios. Só que, quando a gente olha aqui, ó, o fosfolipídio, que é essa estrutura que está sendo destacada aqui para vocês, dentro desse quadrado aí, desse retângulo amarelo, repare que o lipídio chamado fosfolipídio, ele tem uma peculiaridade. Ele tem duas regiões distintas, uma chamada polar e a outra chamada apolar. Quando eu falo que o fosfolipídio ele tem essas duas regiões, é legal a gente lembrar disso? Sim, porque significa que ele interage com as duas formas de moléculas que existem. Ele interage com aquela região chamada polar, que é a cabeça do fosfolipídio, essa região arredondada, com moléculas polares. Na química, semelhante dissolve semelhante. O que é isso? Polar interage com polar. Molécula apolar com apolar. Então, o lipídio, por exemplo, ele tem essas duas regiões. Aí o polar vai interagir com a água e com a grande diversidade de moléculas que são polares. Então, por isso que essa região arredondada da cabeça, que é polar, olhando lá na figura, seria essa parte, você vê as bolas vermelhas na parte de cima e as bolinhas vermelhas na parte de baixo. Ou seja, essas bolinhas representam para a gente a parte polar do fosfolipídio. E presa existe essa região chamada de cauda, ou região apolar. Essa não se mistura com lipídios. Então, essas partes ficam voltadas, ó, uma para as outras, porque elas são afins uma da outra, mas não dos apolares, dos polares. Então, nesse exemplo daqui, reparem que as partes amarelas na figura seriam as caudas voltadas umas para as outras. Tudo bem? Galera, isso é importantíssimo. Porque reparem que aqui no meio, então, ó, onde eu tenho, né, essa bicamada fosfolipídica, eu vou ter na região do meio uma região chamada hidrofóbica. Quando a gente fala hidrofóbica, fóbica vem de fobia. E hidro, água. Então, a região da cauda tem aversão à água. Então, nessa parte do meio, a água não passa com facilidade. É muito difícil. É como se fosse uma água com óleo, uma água com gordura, que você olha no recipiente, está lá, separado, não se mistura. E já essa região da cabeça, que é polar, você vai chamar de região, ó, hidrofílica. Fílica é porque é afim, tem afinidade. Então, a região da cabeça, dessas bolinhas do fosfolipídio, são polares, formam a região hidrofílica porque interagem com a água. Repare que a parte hidrofílica é tanto aqui do lado de fora, no meio extracelular, quanto aquele voltado para dentro da célula, que seria o nosso citoplasma. A única parte que é hidrofóbica é a do meio, tá bom? Então, moléculas que são solúveis em lipídios vão atravessar por dentro da região hidrofóbica. Né? Que sejam solúveis em lipídios, atravessariam pelos fosfolipídios. Já moléculas que não são solúveis em lipídios atravessariam pelo interior aqui, ó, da proteína integral, da proteína transportadora. Tá bom? Agora, galera, se vocês olharem para essa figura, ainda temos algumas informações importantes. Por exemplo, repare que essa região chamada glicocálice ou glicocálix, eu destaquei para vocês que é formada por glicoproteínas ou glicolipídios. Na teoria, significa o quê?
que são glicídios ou carboidratos ligados a proteínas e carboidratos ligados a lipídios. Onde esses carboidratos ficam? Sempre do lado de fora. Então, eles estão presos aqui, ó, na figura, como essas estruturas verdes, tá vendo? Essas bolinhas verdes pequenininhas. Reparem que essas bolinhas verdes estão presas aqui no lipídio ou estão presas nas proteínas. Então, eu posso formar o que a gente chama de glicoproteína, se estiver presa numa proteína, ou glicolipídio, como lá embaixo à esquerda, se estiver preso só no lipídio. Com isso, eu tiro duas conclusões, galera. Primeiro, se eu souber identificar o carboidrato, o glicídio da membrana, eu posso afirmar que o lado que tem o carboidrato é o lado de fora, o extracelular, que aqui na figura é a parte de cima, logo a parte de baixo, o citoplasma, a parte de dentro da célula. E segundo, para que serve esse carboidrato? Por que ele só está do lado de fora? Porque aqui na observação, ó, ele funciona como uma estrutura de reconhecimento. Esse reconhecimento é, na prática, o seguinte: células que têm o mesmo carboidrato se juntam, favorece a adesão. Células que têm carboidratos diferentes não se juntam, e aí vão ficar ali separadas em tecidos ou órgãos. E se aquele carboidrato não existe em nenhuma célula do nosso corpo, vai funcionar como se fosse um antígeno, um invasor. E por isso vai estimular o nosso sistema de defesa. Então, o carboidrato do lado de fora da membrana plasmática pode funcionar para adesão ou defesa do nosso corpo. Por isso que o carboidrato fica do lado de fora, para permitir essa união das células ou permitir que o nosso corpo possa neutralizar e se livrar desse risco potencial. Uma outra característica importante seria a gente lembrar o seguinte: está vendo a palavra aqui embaixo, ó, colesterol? O colesterol ele é importante para a gente, como a gente viu, além dele servir de matéria-prima para a produção de várias moléculas, entre elas alguns hormônios sexuais, os esteroides, né? Nós temos também o colesterol na presença, na constituição da membrana plasmática, com uma grande observação: somente na membrana plasmática animal. Não existe colesterol na membrana plasmática vegetal. Então, essa característica, se uma imagem, né, exemplifica, se ela aponta o colesterol, eu posso afirmar que é uma célula animal, certo? E esse colesterol, ele vai ter ali, né, a região hidrofóbica, aquela região do meio, entre a dupla camada, né, ele vai estar aqui no meio, formando ali a constituição química da nossa membrana plasmática, da membrana animal. Certo? Logo abaixo, galera, nós temos aqui a última informação para a gente nessa figura. São esses fios, ó, meio amarelados, tá vendo? Repare que aqui está chamando de filamentos do citoesqueleto. O que esses filamentos são? São dois tipos de proteínas. São proteínas microscópicas em formato de túbulos ou filamentos finos. Por isso, microtúbulos e microfilamentos. Microtúbulos seria como se fosse um canudo microscópico, é oco por dentro. E o microfilamento, ele está relacionado aí com a gente, como se fosse um fio de cabelo, uma estrutura que não é oca pelo interior. O que acontece com esses microtúbulos e microfilamentos? Eles formam o que a gente chama de citoesqueleto, como está escrito lá na figura, que eu destaquei. O citoesqueleto, galera, são ali uma malha dessas duas proteínas que ajudam a sustentar a nossa célula. Por isso, esqueleto. É o esqueleto da célula.
para impedir que ela se deforme em grande quantidade e destrua as estruturas internas. Então, o nosso citoesqueleto é composto por microtúbulos e microfilamentos. Com um detalhe, essas proteínas também vão ajudar na sustentação e no deslocamento depois, que a gente vai estudar, dessas organelas, no deslocamento interno das estruturas e de moléculas úteis para a gente. Na próxima figura, galera, nós temos aqui, lá em cima, no enunciado, ó, as especializações de membrana. As especializações são deformações da membrana plasmática com objetivos diferentes. Por isso, eu posso atrelar uma célula com uma especialização a uma região específica do corpo. Por exemplo, a estrutura ou a especialização de membrana mais famosa é a primeira aqui, ó, microvilosidades. Funciona como se fossem, ó, dedos microscópicos. Se a célula fosse reta, ela só teria essa região de contato para absorver moléculas. Agora, quando ela ganha essas dobras, eu tenho toda essa região ao redor dos dedos que é muito maior, logo eu otimizo o processo de absorção. Então, eu tenho aqui as microvelocidades que têm essa finalidade. Aumenta o contato, aumenta a absorção. Na figura, galera, está aqui, ó, na figura da direita, as microvelocidades existem em grande quantidade no intestino delgado. Por quê? Porque lá o alimento chega, o parte do que foi digerido na boca e no estômago vai ser absorvido lá, e o que é terminado de quebrar no intestino delgado tem que ser absorvido lá também. Não tem um próximo órgão da digestão. O próximo, intestino grosso, vai ser basicamente ali formação do bolo fecal, ou seja, não tem a capacidade de absorver todos esses nutrientes que nós quebramos, digerimos nos órgãos anteriores. Então, no intestino delgado é como se fosse um tubo. Voltado para dentro do tubo, as células têm essas microvelocidades. Aí o alimento vai passando, vai encostando em toda aquela superfície e a célula vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. Então, essa dobradura daqui, na figura da esquerda, seriam as nossas microvelocidades. Desmossomo e hemidesmossomo, galera, funcionam para adesão. Então, se você olhar aqui na figura da esquerda, né, o desmossomo, tá vendo? Ele tem esses fiozinhos azuis, por quê? São proteínas que são projetadas de uma célula para dentro da célula vizinha. Aí ela perfura a célula e, ao atingir o citoplasma, ela se fixa no citoesqueleto da célula vizinha. Então, tem o propósito o desmossomo, de atravessar e se fixar no citoplasma da célula ao lado dela. Então, por isso, ajuda na aproximação das células, para deixá-las bem coladinhas. Onde eu tenho isso em grande quantidade? Nas células da pele. Ó. As células epiteliais precisam ficar bem coladas. Então, por isso, é rica em desmossomo. Só que essa célula, ela não está ali na superfície, solta. A célula lá da base dela está presa numa espécie de chão, chamada lâmina basal. Então, aqui, ó, destacando para vocês, ó, essa lâmina basal é como se fosse um chão onde eu vou apoiar o tijolo para formar o muro. Então, eu vou apoiar a primeira célula, preciso prender ela para depois empilhar outras células. Essa primeira célula que é empilhada, que é presa no chão, para facilitar essa adesão, é o nome aqui hemidesmossomo. O hemidesmossomo é aquele que prende a célula na base, que prende embaixo, lá na lâmina basal. Só a primeira camada de células tem esse hemidesmossomo. As de cima tem desmossomo nas laterais para ir fazendo a adesão. Nexon, ou também chamado gap, e plasmodesmo. São regiões de junções comunicantes, galera. Aqui, ó, junção comunicante, você pode chamar de um ou de outro.
sendo que Nexon e Gap é mais caracterizado para as células animais e plasmodesmo para a célula vegetal. Funcionam da mesma coisa. É como se fosse uma abertura, um túnel, que não tem nenhuma barreira e permite o contato rápido entre os citoplasmas das células vizinhas. Então, uma molécula é trocada mais rapidamente de uma célula com a vizinha através do nexon ou gap, se for animal, ou através do plasmodesmo, se esse túnel for através de células vegetais. Por isso, é uma integração funcional, ou seja, é uma troca de moléculas, como na figura aqui embaixo. Então, ó, plasmodesmo, né? Esses buraquinhos aqui seriam essas passagens, ó, que conectam os dois citoplasmas das células vegetais. E se a gente vê zona de oclusão, galera, são esses espaços aqui entre as células. Então, entre a célula, eu posso fazer uma deposição de proteínas e elas vão ajudar como se fosse um super bonde pelo lado de fora para colar, para aderir, para prender uma célula na outra. Então, diferente a zona de oclusão do desmossomo é que não é uma proteína projetada dentro da outra. Ali são proteínas do lado de fora, como se fosse uma cola, que permite essa forte adesão. Então é isso, galera. Essas são as especializações de membrana. Revejam o vídeo, leiam a apostila, façam os exercícios. Eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir ratificar esse conteúdo que foi visto agora. E mesmo assim, se tiver dúvida, lembra, fala com a gente, fala com os professores, os monitores, que a gente vai estar sempre disponível para ajudar vocês da melhor forma possível. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, que fiquem bem, se cuidem e até a próxima, galera. Tchau, tchau.